Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yokuro. E galera, eu vou estar trazendo uma notícia ruim pra vocês, né? E pra mim também. Infelizmente eu vou ter que fechar, né, a Yokuro Games por um momento, né? Aconteceram algumas coisas e, cara, na moral, detonou, né? Porque eu tô começando agora. Tava abrindo essa lojinha sem uma condição pra manter, né? Tipo assim, eu tava abrindo essa lojinha literalmente, como é que eu posso falar? Sem dinheiro, eu tava abrindo essa lojinha sem dinheiro, né? Eu consegui um dinheirinho, consegui uma graninha, sim, eu consegui prosperar com essa lojinha, sim. As vendas foram boas, sim, foram ótimas as vendas, né? Só que aconteceram algumas coisas aqui, né? Pessoais mesmo, e eu tomei um baita de um preju, né? E assim, ter que começar de novo, cara, dá um certo desânimo, né? Mas talvez seja temporário. Não tô falando que vai ser temporário, talvez seja pra sempre, mas muito provavelmente vai ser temporário, entendeu? Contar a minha experiência pessoal, como é gerir, né, uma loja. Às vezes uma pessoa para e pensa, pô, cara, não, quem abre uma loja e fecha é porque a pessoa ela não tá preparada, ela é uma pessoa que não sabe lutar. E assim, eu vou esclarecer o motivo, né, pelo qual muita gente fecha. Eu tô fechando por enquanto, eu não vou desistir da minha loja, eu vou capitalizar. E quando eu tiver dinheiro, eu vou poder estar trazendo mais, né, mais vídeos, né, sobre jogos mais recentes. Vou procurar um notebook simples para me comprar, para eu poder estar jogando jogos simples, jogos mais humildes, né? E futuramente eu vou estar trazendo aí um notebook mais potente, né? Quando eu capitalizar, tiver uma graninha, tiver um dinheiro, né? Cara, em relação de vendas, eu vou te falar, é muito bom, é excelente, é maravilhoso. De início, eu não pude estar recebendo muito lucro, né? O lucro meu era de R$ 100, 150. Às vezes eu ganhava mais, né? Como 200, R$ 300, mas era às vezes. Mas como não tem um fornecedor, o meu fornecedor são lojas, eles me passam R$ 100 mais barato, 150, 200 no máximo. Pra eu poder estar ganhando a minha parte. Tá ganhando meu dinheirinho, tá ganhando a minha graninha. Entendeu? Mas eu confesso, eu vendi bastante, né? Eu cheguei em um dia, eu já cheguei a ganhar 1.500 de lucro. Não quer dizer que eu ganho isso todo dia, né? Eu ganho R$ 200, R$ 100, 300, não é por dia, porque eu não vendo todo dia, né? Mas quando eu vendo, eu ganho mais ou menos isso, né? E no mês, né, em torno de 2.000, 2.500. Já cheguei a ganhar no máximo de lucro 3.000, mas foi no máximo, 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 máximo. Né? Eu tô abrindo essa lojinha vai fazer uns 5 mesinhos. Então não tem muito tempo, tem pouquinho, né? E o Kuro, se as vendas estavam boas, por que você tá fechando? Cara, como é que eu posso falar? Eu, antes de eu abrir essa lojinha, eu simplesmente achei que ia ser a coisa mais fácil do mundo, né? E realmente, a gente abrir uma lojinha é realmente a coisa mais fácil do mundo. Só que entra dois tópicos. O primeiro é o nosso fornecedor, né? A menos que você seja um cara que não liga pra reputação. Eu ligo pra minha reputação. Então, fornecedor pra mim tem que ser fornecedor chato. O cara que me fornece tem que ser um cara certo, tem que ser um cara que tem uns produtos impecável, né? E mesmo aqueles que passam pra gente uns produtos impecáveis, muitas das vezes a gente pega produto com defeito, né? Eu que tava começando com videogame, eu não sabia testar um videogame, né? Pra saber se tá bom, se tá ruim, se não tá bom, se não tá ruim. E assim, eu gastava de R$ 20, né? 10 ida e R$ 10 de volta, pegava fiado, aí eu voltava. Eu não sei se eu contei pra vocês um caso, mas teve um caso que teve um videogame que tava danificado, eu voltei todo dia lá pra tentar arrumar e não tava dando. Porque eu não aceito vender coisa ruim, entendeu? Eu não aceito de forma alguma vender coisa ruim, eu não aceito, entendeu? Então, o primeiro ponto é o fornecedor. E o que eu aprendi com essa loja? Às vezes a gente vai numa loja e tem uma experiência negativa, às vezes a gente fala, pô, mano, eu não indico essa loja pra ninguém. Eu falo porque na minha cidade eu conheço muitas lojas de videogames, muitas lojas de notebook, de computador,
Hein, galera, desculpa aí o brilho ficar subindo e diminuindo. Eu não sei o que tá rolando, deixa eu dar uma olhada aqui no celular. O que tá rolando. Não sei o que tá rolando, só um minutinho. Deixa eu ver. Mas o brilho aqui tá o mesmo. Então, assim, cara, o primeiro ponto ele é o fornecedor, né? E assim, eu tenho parcerias excelentes, Lord Games, Unity Games, Unity Informática, tenho a Top Games como parceira, tenho muitas lojas como parceiras. E em todas, cara, 90% dos videogames que eu pego são bons. Mas sempre acontece de eu pegar videogame e estar ruim. E eu ter que estar voltando. Então, tipo assim, eu não tenho uma moto, eu não tenho um carro. Tipo assim, eu tenho uma motoca, eu tenho um carrinho, só que na verdade são de pai, né? A motoca e o carro. As coisas que eu realmente comprei com meu dinheirinho, vocês já sabem, eu já fiz vídeo aqui no canal, já mostrei, entendeu? Eu já tenho minha motoca, já tenho um carrinho que é meu e do meu pai, né? Que eu logo eu vou começar a usar porque eu vou fazer entregas. Só que eu não tenho carteira. Então, assim, eu direto tinha que ir lá. Se acontecesse algum problema, ó, meu lucro já era R$ 100. Já gastava ida, de ida e volta. Aí eu tinha que ir e voltar para poder arrumar novamente. Se não arrumasse, eu ia ter que trocar. Aí mais ida e volta. Aí tem cliente que quer que a gente faz entrega. Não faço todas as vezes, mas quando eu preciso muito de dinheiro, pego e abro uma exceção, eu pego e faço, entendeu? Então, assim, tem muita questão complicada que envolve, né? E isso acaba que vai dando um prejuízo pra gente. Não é muito alto, não é muito grande, mas você vai juntando e dá prejuízo, entendeu? E eu aprendi essa coisa, a gente não pode julgar um lugar, uma loja, por uma experiência ruim. Porque às vezes a gente pegou alguma coisa que é ruim, mas eu aprendi que em todo lugar tem coisa ruim. Todo lugar, todas as lojas da cidade, a maioria excelentes, a maioria maravilhosas, entendeu? A maioria das lojas tem coisas maravilhosas. Só que uma vez ou outra tem algo ruim. Uma vez ou outra tem alguma coisa ruim. E não é uma vez por mês, não é 2 vezes por mês, tipo, o mês tem 30 dias. Se eu pegar todos os dias, né, lá, eu pego umas 5 coisas ruins. Se eu pegar todo dia um videogame, então, tipo assim, já é uma quantia alta, né? Então eu aprendi isso, a gente não pode julgar a experiência, tipo assim, uma loja pela nossa experiência. E o segundo ponto, cara, a questão é que também é cliente. Tem a questão de fornecedor, né? E como eu te falei, às vezes você pega uma parada, você já tomou um prejuízo, você negocia, você coloca o preço baixo só para poder passar rápido. E vende pro cliente falando, ó, tem isso aqui. Às vezes o cliente pega sabendo, a gente fala, ó, aconteceu isso aqui. Aí a pessoa chega, tenta arrumar, mesmo a gente falando, ó, cara, mas é isso aqui. É isso aqui. Aí a pessoa pega e começa a encher saco. Ou às vezes a gente manda um videogame bacana pra pessoa, ela quebra o videogame de propósito. Isso não é toda hora que acontece, é de vez em nunca. A gente passa uma parada perfeita. Cara, eu vendi um PlayStation 2 na caixa, lacrado e nunca aberto. Eu não fiz vídeo porque não deu tempo. Mas eu peguei um PlayStation 2 na caixa. Nunca aberto, na caixa. Entendeu? E ele abriu aqui em casa a caixa, né? Nunca tinha sido violada. O cara abriu aqui em casa. O cara testou o videogame, tava maravilhoso, tava excelente, entendeu? Aí, no dia seguinte, o cara chegou, eu dou garantia pros meus clientes, né? Ele chegou, tava com o videogame, falou assim, ô Yokuro, não tem como, ele tá ruim. E ele me mostrou, o videogame não era o mesmo, o serial da caixa não era o mesmo. O serial do videogame não era o mesmo. Não batia com o da caixa, entendeu? Não batia com o da caixa, e o serial do videogame não era o mesmo. O estado de conservação não era o mesmo. Às vezes o cliente age de má fé, quebrando o videogame e traz pra gente, entendeu? E como a gente preza pelo nosso nome, a gente acaba tendo que fazer essa troca, entendeu? Às vezes a gente pega aquele cliente que compra na nossa mão, aí ele fica arranjando desculpinha, é isso, é aquilo. Chega gente também que tenta desmerecer. Não é toda hora. 95% das minhas vendas ocorre tudo bem, bacana. Eu pego inclusive o zap dos clientes, jogo videogame com eles, jogo notebook com eles online, né? Já que a maioria é fora da cidade, né? E eu faço numa boa, entendeu? Eu faço isso numa boa. Só que quando o capeta manda um, cara, é insuportável. Quando o capeta manda um, é um prejuízo daquele, entendeu? Porque eu não vendo videogame ruim, cara. Eu não vendo. Aconteceu uma parada aqui de eu pegar um PSP 3001
Ele tava impecável, cara, não tinha um arranhão no PSP, né? Peguei o cliente, coloquei até um precinho maior, né? Eu coloquei, se eu não me engano, 600. Normalmente eu vendo PSP de 400, 350, nessa faixa. Só que esse PSP tava impecável. O cliente, ele pegou, ele levou pra casa dele. Aí, tipo, ele demorou 20 minutos da casa dele até a minha. E 3, 4 horas depois ele me manda mensagem: pô, mano, não tá funcionando. Aí eu, mano, você testou aqui. O videogame tava funcionando. Aí ele, ó, não tava funcionando. Eu pedi, ó, manda vídeo. Ele pegou e mandou vídeo, né? Só que ele mandou vídeo, ele não. Tipo assim, o PSP você tem que fazer assim e tem que chegar ao finalzinho pra ligar. E ele não tava chegando ao finalzinho, ele tava, tipo, fazendo só um pouquinho. Tipo assim, chegava lá pertinho, ele parava. O PSP ia até o final, só que o cara fazia de propósito. E não tava ligando. Ele falou, não tá ligando, não tá carregando, não tá, é isso, é aquilo. Eu falei, ó, mano, se eu for ir e o PSP tiver bacana, você vai pagar meu Uber. Ele, beleza. Peguei, fui lá. Aí o PSP, ele falou assim, pô, mano, começou a funcionar agora, na hora que você chegou, na hora que você bateu no portão, o PSP voltou a funcionar. Aí eu peguei e falei assim, ó, mano, é o seguinte, eu trouxe a gente teve um combinado, né? Eu gostaria que você pagasse aí meu Uber. Aí ele, não, pode ficar tranquilo, depois eu pago. Eu não quis discutir com o cara, né? Eu acho que eu até te contei, já contei essa história pra vocês, né? A história completa. Aí eu tava com outro PSP, né, na mochila. Ô, mano, você não quer trocar o PSP, não? E aí é bom que já... Ele, não precisa não, fica com esse aqui mesmo. Voltei pra casa, aí no dia... Dias depois ele pegou e, ô, cara, não tá funcionando não. Aí eu, pô, mano, ele, não, mas eu peguei só agora, eu não tava negociando. Peguei e fui lá. Aí, de novo. Terceira vez, mesma coisa. Na quarta vez, eu, mano, ó, é o seguinte. Eu já tentei resolver o seu problema, eu tentei te oferecer um outro PSP, você não quis. Você está com esse aí porque você quis. Ó, toma o contato aqui, ó, do meu fornecedor, do meu técnico. Se você quiser, você pode mandar pra ele lá. Entendeu? Tô aqui com o PSP, você quer trocar? Ele falou assim, não quero trocar. Aí então tá bom. Qualquer coisinha, o problema é seu. Porque, cara, eu já tinha ido 4 vezes. E o cara não queria trocar a merda do videogame. O cara não queria. O cara queria ficar com aquele videogame. Eu fui lá, todas as vezes estava bacana, estava perfeito, estava impecável. Entendeu? E o cara não queria trocar o videogame. Ele falou, pô, mano, tá com defeito. E ele não queria trocar o videogame. Aí eu fui lá pra minha casa. Ele mandou mensagem de novo, ó, é o seguinte, eu quero que você arruma pra mim. Você vai querer outro videogame? Não, eu quero que você arrume esse aqui pra mim. Peguei o PSP, né? Mandei pro meu fornecedor, ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vou... O negócio é isso aqui, aquilo ali. Só que tá normal, ele falou, tá normal. Aí, tranquilo. Falei, beleza. Pra eu poder testar, o que eu fiz? Eu peguei e falei, ô, mano, a peça vai chegar daqui uma semana. Porque o PSP tava bacana. O PSP tava impecável, cara. O PSP tava impecável. O cara falou, não, se for assim, então você pode devolver o PSP. Eu falei, mas você vai ficar com o PSP quebrado. Ele, não, mas eu não tenho nenhuma garantia que você realmente vai me passar o PSP, isso e aquilo. Eu peguei e falei assim, ó, é o seguinte, toma seu dinheiro de volta. Aí o que eu fiz? Eu tomei um prejuízo, porque eu dei o dinheiro dele de volta. Eu devolvi o PSP pro meu fornecedor, porque eu tinha pegado fiado no meu fornecedor. Entendeu? E eu tomei o prejuízo do cara e do fornecedor. Meu fornecedor normal, peguei na mão dele, eu tenho que pagar, tá certo? Entendeu? Aí, ou seja, eu peguei o PSP R$ 200 mais barato. Passei, eu literalmente tomei um prejuízo de 200, mais os Uber, né, que eu tive que gastar. Porque, cara, foi R$ 30 toda vez que eu fui lá, porque é do outro lado da cidade. Peguei, fui, voltei, fui. Cara, eu facilmente ali, ida e volta, deu quase R$ 150. Teve a ida e volta também do meu fornecedor, as 6 vezes, né, que eu fui lá. Não 6 vezes que eu fui e voltei, mas 6 vezes no caso, ida e volta duas, né? Ida e volta 4, ida e volta 6. Então, tipo assim, foram 3 vezes, né? Então, assim, cara, se você for pegar e colocar na conta da caneta, o valor que eu peguei o PSP, eu tomei o preju do cliente, tomei o preju do valor do PSP, tomei outro preju, questão de fornecedor. Entendeu?
E foi apenas um dos episódios, né? Foi apenas um dos episódios. Teve também esse episódio do PlayStation 2, né? Foram alguns dos, né? Não foram muitos casos que aconteceram, porque 95% das minhas vendas, cara, foi muito bem sucedida, vendeu muito bem, entendeu? Só que quando aparece um cliente enviado do capeta, cara, aí já é a pegada. Então, às vezes a pessoa tenta abrir uma loja, tá dando certo o negócio, só que enquanto tá dando certo o negócio, tem esse tipo de cliente, ou às vezes ele pega um produto com defeito de fornecedor, né? E acaba tomando preju. E cara, isso desanima. Querendo ou não, isso desanima, porque eu tô começando, eu tô iniciando, entendeu? Eu tô indo mudar de casa agora, tipo, mês que vem eu tô indo mudar de casa. E assim, eu vou montar um estoque, né, de videogames. Vou comprando aos pouquinhos sem vender. Eu vou pegar, vou montar um estoque de videogames sem vender. Quando eu mudar de casa, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar e já vou postar tudo. Como eu pago aos pouquinhos no fornecedor, eu vou pegando os videogames, vou pagando aos pouquinho. Aí eu quero abrir minha lojinha tendo uns 15 videogames, 10 videogames por aí. Galera, eu peço a vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, entendeu? E aqui foi falando também que eu vou fechar, apontei alguns motivos e contei a minha experiência pessoal como dono de uma lojinha, né, virtual. E assim, vende bem, cara, até porque hoje em dia você não precisa oferecer nada pra ninguém. Hoje a internet tá aí. Hoje o que manda é a internet, então a internet vende sozinho. Só que tem esses dois problemas. O fornecedor, sempre, tipo assim, se arranja um fornecedor de confiança, não tem jeito, principalmente quando vende coisa retrô. 99% das vezes vai ser excelente, 90% das... 90 não, 99 não, 90, né? Mas quando acontecer de vir alguma coisa ruim, com certeza você vai ter um prejuízo. Se você não tiver um carro, se você não tiver uma moto, entendeu? E se você tá começando agora, não tem capital para você abrir sua lojinha, mas você tem confiança para pegar fiado, você toma cuidado com esse tipo de cliente. Porque, cara, é complicado. Porque tem cliente que quebra videogame de propósito, né? E eu falo de quebrar, quebrar mesmo. Tem cliente que troca placa de videogame, tem cliente aí que na cara dura troca o videogame, tem cliente que na cara dura faz de tudo. Às vezes o videogame tá funcionando, ele fica reclamando isso, e não dá bom, entendeu? E a gota d'água pra mim foi o que realmente, né? Eu recentemente comprei esse notebook, vocês estão vendo, eu comprei esse notebook. Tô tendo que resetar ele aqui. Ele tá com defeito, já tentei resolver 3 vezes com o meu fornecedor, não deu bom tentar conseguir resolver, conseguir arrumar ele, não consegui de forma nenhuma. E eu tô indo devolver pro meu fornecedor, né? Ele falou, mano, é o seguinte, eu gostaria de devolver seu dinheiro, porque eu tô te passando barato, né? Você trouxe aqui pra poder arrumar. 3 vezes eu consegui arrumar, só que você voltou pra sua casa e deu problema. Ele falou, né? Aí assim, vou devolver seu dinheiro, você devolve o notebook numa boa. Aí ele falou, mas você pode indicar cliente numa boa, você vai continuar ganhando dinheiro indicando os clientes, entendeu? Só que, cara, a culpa não é do fornecedor, porque o cara, pelo menos, ele, tipo assim, se esforçou, né, cara, pra poder negociar. Mas é porque ele tem muito pedido de notebook, muito pedido de computador, entendeu? Aí ele não tem muito tempo pra ficar. Eu até sugeri, ó, mano, então, você tem outro notebook desse, por que você não troca por um notebook do mesmo? Ele, não, mano, eu vou devolver. Cara de boa de trabalhar, mas isso são coisas que desanimam, né? Eu peguei esse notebook aqui e é isso. Se inscrevam no canal, deixem seu like, é isso. Falou.